dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo? Podemos começar? Tudo firme? Bem, bom dia a todos. Como já disse ontem, os boatos sobre a minha cassação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. E esse julgamento me fez refletir um pouco sobre a minha história. Quando era juiz, diziam que era impossível combater no Brasil a grande corrupção e acabar com a impunidade. E nós fizemos a Lava Jato, produto, sim, das instituições brasileiras, mas em relação ao qual eu tive uma participação relevante. Durante 4 anos, a lei foi aplicada no país, mesmo frente às pessoas poderosas. Diziam que era impossível, mas nós fizemos. Depois fui ministro da Justiça. Diziam também que era impossível combater o crime organizado e diminuir a criminalidade no Brasil. Em particular, falavam que se nós isolássemos as lideranças do crime organizado, iriam fazer com que o país ficasse de pernas para o ar. Pois bem, nós fizemos, isolamos as lideranças do PCC em presídios federais de segurança máxima, acabamos com a comunicação deles com o mundo externo não monitorado. Essa e outras políticas fizeram com que, no ano de 2019, tivéssemos a maior queda percentual da criminalidade no país da história. Assassinatos caíram 22% em 2019 em relação a 2018. Depois saí do Ministério da Justiça, fui para a vida privada, acabei decidindo voltar à vida pública e à política, e muita gente, ali em 2022, me disse: vá por uma eleição para deputado federal no Paraná, que seria tranquila e que não haveria riscos. Mas nós sabíamos, e eu tinha a percepção de que poderia tentar uma cadeira no Senado para representar nessa casa todos os paranaenses. Muita gente dizia que era impossível ser eleito naquele cenário de polarização entre Lula e Bolsonaro, um candidato independente. Mas fui lá com a minha equipe e nós ganhamos a eleição, o voto de 2 milhões de paranaenses. O julgamento de ontem se insere nesse cenário. Ano passado, muita gente, sem conhecimento, afirmava que era impossível a preservação do meu mandato, que eram as favas contadas, até com certo desrespeito ao judiciário, que meu mandato seria cassado. E ontem, o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, antes, já havia dito, mostrou que há juiz em Curitiba, proferiu uma decisão técnica independente, e ontem essa decisão, com seu brilho próprio, o TSE proferiu uma decisão que acho que a opinião pública é unânime. Tenho visto a imprensa hoje, os comentaristas, todo mundo afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. E mostramos mais uma vez que nada é impossível, que nós podemos sim vencer esses desafios. Vou me focar no Senado Federal. Temos conseguido aprovar aqui projetos. Aliás, eu quero aqui registrar o meu apreço e o meu orgulho
de integrar o Senado Federal, registrar que tenho o apoio dos meus pares, inclusive nessa questão do mandato dos vários partidos, seja os partidos da oposição, seja da situação. Sempre tive o apoio dos meus pares senadores e da liderança do Senado, e que tem feito um grande trabalho. O senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, tem conseguido pautar coisas importantes, pautas importantes no Senado. Não fosse ele, teria sido pautado o PL do fim das saídas dos presos temporários. Não fosse ele, não teria sido pautada essa importante PEC antidrogas e outros projetos igualmente. Eu quero registrar aqui também o meu agradecimento à minha equipe, aos meus colegas suplentes aqui do Senado, Luiz Felipe Cunha, Ricardo Guerra. Registrar também que foi um período difícil para mim. Uma pressão grande, mas nós seguimos até aqui e tivemos a vitória na forma da lei e na forma da justiça. Um apreço especial aqui para a minha família e para a minha equipe no Senado Federal, que sempre também me apoiaram. E fico à disposição agora para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Senador, passado o julgamento, o senhor considera voltar a ser um presidenciável no nosso país? Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. Entre eles, por exemplo, no aumento da tributação sobre a população e no aumento da dívida pública sem controle de gastos. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido, se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro-direita, para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Senador, como é que fica a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações? Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos. E, infelizmente, as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Não, faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos. O senhor acredita? O julgamento no TSE ocorreu em meio a uma atmosfera entre Congresso e Judiciário de disputas e de cobrança por parte do Senado em relação a uma postura mais firme, atribuída a uma espécie de politização do Judiciário. O senhor acha que o senhor se beneficiou desse momento em que a oposição exige do presidente Pacheco uma postura mais firme na defesa dos interesses do parlamento e também das pautas que vêm sendo tratadas nesse sentido? O próprio presidente Pacheco procurou diretamente os ministros para falar a respeito desse caso. O senhor sentiu que isso beneficiou o senhor de alguma forma nesse momento em que há uma cobrança do parlamento de uma posição mais firme em relação ao Judiciário?
Olha, a opinião pública unânime é no sentido de que o TSE fez um julgamento técnico e imparcial. E nós pudemos ver, tanto no julgamento do TRE como no julgamento do TSE, votos muito sólidos, tanto do relator no TRE, como do relator aqui no TSE e dos demais desembargadores e ministros. Um fato, por exemplo, que para mim é muito sensível, a tentativa de cassação do meu mandato, alegando gastos excessivos com segurança. É um candidato ao Senado, num ambiente polarizado, que enfrentou a corrupção, que enfrentou o crime organizado e depois até, inclusive, foi descoberto, né, um plano do PCC, isso no início do ano de 2023, para praticar um atentado contra mim e minha família. E corretamente, e nisso o ministro Alexandre de Moraes ontem, que deu o último voto, foi veemente, né, apontando o absurdo desse tipo de argumentação. Então, o fator predominante disso tudo é, evidentemente, que a lei e a justiça estavam do meu lado nesse caso. Tá? Não havia fatos que justificavam a cassação. Quanto ao Senado Federal, mais uma vez eu destaco, eu tenho orgulho de integrar essa casa e representar aqui os paranaenses e o Brasil. E muitas vezes nós entendemos que a população, né, tem uma série de ansiedades e a população está no seu direito de cobrar os seus representantes eleitos, mas eu vejo, por exemplo, lideranças do Senado como o senador Rodrigo Pacheco, o senador Davi Alcolumbre e outros, fazendo aqui um grande trabalho. E pautas importantes foram pautadas aqui nesse ano, como, por exemplo, na segurança pública, o fim das saídas temporárias dos presos, que não resolve a segurança, mas é um passo importante na direção certa. Há um anseio da sociedade por mais segurança. A PEC antidrogas, que traz tranquilidade às famílias de que o uso e o tráfico de drogas não vão ser liberados, que nós vamos manter uma política rigorosa em relação a essa temática. Agora, recentemente, o Senado, né, o Congresso, mas destaco aqui especialmente o Senado, também logrou a volta da desoneração da folha de pagamento, que é importante para a preservação, inclusive, de empregos e da atividade econômica. Então, essas lideranças do Senado têm feito um grande trabalho. Claro que a população tem todo o direito de reclamar e tem que reclamar, mas muitas vezes algumas críticas me parece que são injustas e que não reconhecem esse trabalho que foi feito. O senhor acha que o resultado do julgamento, considerando inclusive que foi unanimidade, ajuda a baixar um pouco a fervura que havia entre a relação entre os poderes, entre legislativo e judiciário? Olha, eu quero deixar muito claro, eu sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula. São pautas que eu não acredito e que, infelizmente, eu vejo que levam o país na direção errada. Há um ponto de interrogação quanto ao destino da nossa economia. Isso reflete nos empregos, na renda, mas da minha natureza e também de vários dos meus pares, e destaco em especial aqui a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, que também passou aí por um período difícil desse sofrimento, né, quando nós fomos descoberto o plano do PCC, não era só contra mim, era contra a minha família. Toda essa pressão e essa perseguição refletindo também, não só em mim, mas na família. E agora vem a vitória. Mas o melhor é nós deixarmos de lado esse espírito de revanchismo e essa polarização exacerbada que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então, sou a oposição ao governo Lula. Em 26, estarei defendendo um projeto para derrotar o PT, tendo outros candidatos à frente para buscar a presidência, como o governador Ronaldo Caiado, talvez o governador Tarcísio, talvez o governador
Romeu Zema, mas o fato é que nós temos que diminuir a temperatura política. E nesse aspecto, quando há a possibilidade de convergir com até políticas do governo Lula, por exemplo, agora em socorro ao Rio Grande do Sul, que é a grande tragédia nacional, eu votarei a favor. Ontem mesmo apresentei uma emenda numa medida provisória, buscando que sejam destinados os recursos do Fundo de Direitos Difusos para projetos de reconstrução no Rio Grande do Sul. Então, essa polarização, esse revanchismo, não fazem bem a ninguém e eu não quero entrar nessa pauta. Oposição, sim, mas sem que nós alimentemos essa polarização irracional. Mas foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Foi um gesto de boa vontade do Judiciário com o Parlamento? Só precisa responder. Foi um julgamento técnico independente. Obrigada.